Olha aqui, gente. Rótulo dos alimentos. Isso é um problemaço. Gabriela Toledo, nutricionista, obrigado pela presença, Gabi. Muito bom ter você aqui. Agradeço. Gabriela, nos rótulos a gente sabe como fazer as melhores escolhas na hora de nos alimentar, na hora de comprar os produtos. Só que a gente precisa saber identificar e entender esses rótulos. Qual é a importância de olhar com atenção o rótulo dos alimentos? Então, na verdade, o rótulo ele funciona como um raio-x do alimento. Então, a gente consegue entender de que maneira ele foi produzido, qual ingrediente tem, se ele tem aditivo, se não. E com isso a gente consegue fazer escolhas melhores no nosso dia a dia. Então eu fico muito feliz quando eu vou no supermercado e vejo lá todo mundo de olho no rótulo, tentando entender e identificar. É muito bacana, acho que tem crescido muito esse despertar nas pessoas. Tinha que aumentar a letra, né? É, tinha, isso é verdade, tinha mesmo. Até eu tenho dificuldade de ler alguns. Eu sou míope, então eu enxergo super bem de perto. A minha dificuldade é para enxergar de longe. Mas de perto, apesar dos meus 46 anos, eu leio muito bem de perto, não tenho nenhuma dificuldade. Às vezes o rótulo eu não consigo. E olha que eu leio bula de remédio fácil, mas o rótulo às vezes eu não consigo. Tem realmente esse ponto que precisa ser melhorado. Precisa, né, menina? Isso é precisa. fundamental. A gente tem um exemplo de um rótulo aqui, que se eu não me engano é que biscoito, pra gente mostrar e explicar as quantidades e tal. Coloca no ar, meu diretor. Obrigado, vamos lá. Então, por exemplo, isso é seria um rótulo de um biscoito, qualquer, né? Vamos lá, Gabi, me ajuda aí. Se você achar que é melhor ali naquele monitor. Tá, olha lá, ingredientes. Vamos lá, ingredientes. Porque qual é a ordem? A ordem diz alguma coisa, a quantidade? Explica pra gente. Com certeza. Os ingredientes, eles estão em forma decrescente. Então, sempre o que vem primeiro é o que tem maior quantidade, é o que predomina naquele alimento. Ou seja, neste produto o que mais tem é milho. É milho. Tá. E olha só, em segundo lugar, açúcar, tá? Então, não seria tão bacana esse produto, por exemplo, pensando na nossa saúde, na qualidade nutricional dele. Então vamos lá, então para você entender. Então o primeiro alimento que aparece no rótulo, isso é por lei, Gabriela? Por lei, exatamente. Então o primeiro produto que aparecer no quando aparecer ingredientes, 2 pontinhos. Logo depois, o primeiro é o que tem mais. Então entenda que é nesta ordem do que tem mais para o que tem menos. Exatamente. Então beleza, a gente já teria um problema aqui, é um negócio cheio de açúcar, por exemplo, né? Aí vem malte, sal, ácido ascórbico, que para mim é vitamina C. Exatamente. Aí vem ascorbato, então, aí vem uma outra parte, que eu começo a ficar com muita dúvida. Como é que eu sei o que isso aí faz para mim ou não? Ascorbato de sódio, ferro reduzido, óxido de zinco, palmito de retinol, cianocobalamina, Jesus. E aí? Então, na verdade, aí ele tá até bem explicadinho. Pode ver que entre parênteses está especificando ferro, vitamina D, vitamina A, vitamina B12. Tá. Mas, na verdade, a gente tem que ficar atento a alguns compostos que não são tão bacanas. Por exemplo, glutamato é um ingrediente que eles acabam colocando, não tem nesse, né? Mas é um ingrediente que eles acabam adicionando que não é bacana. Açúcar de adição também não é legal. O sódio em excesso também não é bacana, pensando em retenção de líquido, elevação da pressão arterial. Então, a gente tem que ficar atento à adição desses compostos que não são bacanas, tá? Mas é importante a gente sempre tentar estar antenado e entender o que significa cada composto para saber o que realmente a gente está ingerindo. E um Google ajuda às vezes também, né? Com certeza. Não é? Você olhou lá, não sabe o que é naquele rótulo? Põe no Google. É bom, não custa nada. Vamos lá, tem um outro exemplo aqui da tabela nutricional, que é muito importante também, que é um outro ponto que a gente tem que observar, não é? Sem dúvida. Vamos lá, pode mudar, meu diretor? Deixa eu ver a tabela nutricional agora. Pronto, vamos lá. Explica pra gente a tabela nutricional. Então, vamos lá. Lembra que é um biscoito, tá? Por isso que tá lá, 5 biscoitos e meio. As informações nutricionais são sempre baseadas no tamanho da porção do alimento. Então, nunca é para o pacote inteiro. Isso é uma coisa que as pessoas se confundem. Isso é muito importante, gente. Você tá vendo? Isso é um pacote de biscoito. Então, por exemplo, valor energético, 125 calorias. Ah, que legal, isso eu posso comer. Só 125 calorias para 5 biscoitos. Se você comer os 30 da embalagem, meu amigo, você vai ter que multiplicar por 6 isso aí. Exatamente. E daí muita gente se confunde. Então, sempre a gente vai ter identificado a porção, então a quantidade em grama ou miligrama, tá? E a medida caseira, que é esse valor entre parênteses, que no caso seria a unidade, 5 biscoitos e meios. Agora, vamos lá. Isso é um rótulo aqui que está muito bem explicado, mas nem sempre é assim. Às vezes está só porção de 30 gramas, que a gente não sabe quanto é. Daí a gente vai ter que descobrir fazer uma conta ali. Exatamente. Tá bom.
tá? Perfeito. Aí tem quantidade por porção desses 30 gramas. Valor energético, que é a caloria que representa essa quantidade. Então, em 5 biscoitos e meio, a gente encontra 125 calorias, tá? Dos quais, na verdade, temos também carboidrato, 19 gramas. Tá. Açúcar, 1,2 gramas. Proteína, 3,7 gramas. Gordura total, 3,8 gramas. Gordura saturada, meio grama. Gordura trans, 0, que, gente, precisa ser 0, tá? Tem que ser 0. Tem que ser 0. Gordura trans tem que ser 0. Tem que ser 0. Agora, uma coisa que pode acontecer, na porção ser 0, mas nos ingredientes, se tiver gordura vegetal hidrogenada, aquele alimento tem gordura trans. Então, a gente precisa ficar de olho para identificar isso, tá? Agora, por exemplo, na tabela nutricional já não segue a história da ordem de quantidade, né? Porque eu tô vendo ali que não tá não é do mais... Na verdade, os ingredientes é da ordem da quantidade. Na tabela nutricional não obrigatoriamente. Na tabela nutricional não, Você tá? tem que olhar ela inteira. Exatamente. E aí, esses são os compostos obrigatórios para ter numa tabela nutricional. Então, só terminando, a fibra alimentar e o sódio. Então, isso a gente tem que encontrar, é obrigação, por lei, da gente identificar todos os valores desses compostos. Os rótulos são confiáveis? A gente pode confiar no que está no rótulo? Sim, eles são confiáveis, eles servem para a gente conseguir se basear e identificar o que a gente está comendo. O que a gente precisa ter uma atenção maior? É em relação ao marketing feito no alimento, tá? Muitas vezes a gente pode encontrar assim no rótulo, rico em castanha do Pará. Daí a gente vai lá olhar nos ingredientes e a castanha do Pará está em último lugar. Ou seja, ele não é rico coisa nenhuma em castanha do Pará. É o último. É o último. Então, a gente precisa fazer Essa tua dica é muito legal. Então, presta atenção no que está chamando o que é destaque na embalagem. Logo depois do nome lá, tá falando assim, fonte de não sei o que lá, né? Então, beleza. Aí você vai olhar lá nos ingredientes e ele é o último. Lembra da ordem. O que tem mais naquele produto começa nos ingredientes. O que tem menos está lá no final. Essa tua dica é muito boa. Que bom. Isso é muito comum, né? Muito comum, muito comum. E a mesma coisa com, por exemplo, alimento integral. Vai estar lá escrito, esse alimento é integral. É isso, aí a gente vai olhar no rótulo, tá pão lá. Integral, farinha integral não, é macarrão integral. Isso. Aí vai estar lá, a gente vai olhar os ingredientes no rótulo. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. Opa, ótimo. Segundo ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, ele não é 100% integral. A maior quantidade da farinha que tem é predominante, sim, a integral, mas ele não é um alimento 100% integral. Então, isso é também um ponto que a gente deve ficar sempre atento para não ser pego de surpresa. Legal. Olhe, vá direto para os ingredientes. Essa dica da quantidade é muito bacana. É verdade que um produto com menos ingredientes é mais saudável? Varia, tá? Por exemplo, tem o peito de peru, vou dar um exemplo aqui. Vai lá. Ele tem poucos ingredientes na sua composição, só que ele não é um alimento saudável. Tá? Não é? Não é. Sério? Ele tem bastante sódio, é um embutido, então a gente tem que ficar atento com essa questão. Mas hoje tem uma onda muito grande sendo discutida, que é a onda dos alimentos clean label. Clean label. Clean label. Rótulo é quando, limpo. exatamente. É quando tem no produto mais alimentos naturais e menos artificiais. Legal. E daí eles são menos processados e tem uma menor quantidade de ingredientes. Aí sim, químicos. Exatamente. Aí sim, ele é considerado super bacana. Agora a gente tem que ficar de olho, porque não são todos que seguem essa linha, tá? Tá, não necessariamente um alimento com poucos ingredientes vai ser o mais saudável. Exatamente. Depende dos ingredientes ali presentes. Exatamente, perfeito. Perfeito. O que significa VD na tabela nutricional? VD é, na verdade, assim, o rótulo nutricional, ele é feito baseado em uma quantidade de ingestão recomendada de 2.000 calorias por dia. Tá. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Ah lá, obrigado. Porcentagem VD. Eu, infelizmente, não tenho uma ingestão de 2.000 calorias por dia, tá? Varia de acordo com o sexo,
sexo da pessoa, com a idade, com a forma que ela trabalha. Eu trabalho praticamente sentada o dia todo. Se ela faz atividade física ou não, tá? Isso é uma estimativa que eles colocaram como base e a gente vai encontrar esse valor em todos a tabela nutricional, tá? E aí é a quantidade em percentual de cada nutriente em relação ao nosso valor de ingestão diária, tá? Então, por exemplo, ali no rótulo tinha carboidrato, refere a 6% do que eu devo ingerir ao longo do dia. Se você ingere 2.000 calorias. Perfeito. Mas se você tem uma dieta diferente, essa porcentagem não vale para nada para você. Exatamente. Por isso que a gente tem que olhar a graminha mesmo ali, que é a quantidade, certo? Exatamente. O graminha lá. Exatamente. Alimentos naturais versus alimentos processados e ultraprocessados. Tem uma arte disso? Deixa eu ver. Cadê? Processado e tem ultraprocessado ainda? Jesus, é muito processo. Vamos lá. In natura, processado, ultraprocessado. Explica pra mim, vai lá. In natura é o alimento que ele é tirado e pronto para consumo no momento. Ele não passa por nenhum processamento, tá? Então, por exemplo, frutas, cenouras, raízes e etc. Legal. Processado é quando tem uma adição de algum composto, geralmente acaba sendo sal ou açúcar, para ele ser produzido um produto diferente, tá? Então, exemplo, abacaxi é um in natura, abacaxi em conserva é um alimento processado e o suco de abacaxi em pó ele é ultraprocessado, que ele já vem pronto para consumo. Então tem bastante aditivo. Tem pouco abacaxi. Exatamente. Tem nada de abacaxi praticamente, tá? Geralmente gira em torno de 1 a 8%. Fala sério. De abacaxi. Então compra o abacaxi e faz o suco, meu amigo. Exatamente. Legal. Mesma coisa no milho em conserva. Mesma coisa no peixe. Quando vem aquele produto já pronto para consumo, a gente tem que pensar que o ultraprocessado é que a gente tem que excluir no nosso dia a dia, tá? Ah, é? É, porque ele não vai ser uma coisa saudável, não vai ter a maior quantidade de nutriente. Você acha que você está comendo um peixe, está se enchendo de ômega 3 ali e no fim... Se for um peixe pronto que só colocar no micro-ondas e acabou, não é bacana. Tá. A gente tem que priorizar o consumo dos alimentos in natura, que é onde a gente vai encontrar vitaminas, minerais, nutrientes, Faz e toda a diferença. Eu tenho que terminar, nosso tempo está acabando, mas eu quero te perguntar um negócio da fruta. Nos sucos, a gente tem muito isso, contém néctar ou não sei o que lá. Aí você vai olhar mesmo, você vê a porcentagem de suco, dá uma vontade de chorar, porque quase não tem nada. Exato. Como é que é isso aí? Explica. Na verdade, o néctar, quando está escrito no rótulo néctar de fruta, significa que tem a polpa da fruta diluída em uma quantidade de um líquido com adição de açúcar. Tá. Então, ele representa isso que eu falei anteriormente, 8% apenas de fruta dentro daquele suco. Nutricionalmente falando, é uma escolha muito ruim, né? Porque dos benefícios da fruta a gente não vai ter nada. Perfeito. Então é importante sempre priorizar o consumo dos alimentos in natura. Gostei disso. Vamos lá. Alimento light ou diet? Já vou, Aninha, já vou terminar, tá? Light ou diet? Porque tem uma polêmica sempre grande disso e é difícil da gente identificar, não é fácil. Tá. Alimento light é todo alimento que tem pelo menos 25% a menos de redução de algum componente. Então, geralmente pode ser a gordura, pode ser a caloria, tá? E sempre vai estar descrito no rótulo. Tem que ser 25%. No mínimo. No mínimo 25% em abaixo do original. Perfeito. Tá. Exatamente. Não significa que isso daí é uma coisa que vai ser leve para você, apesar do nome light. Depende da composição, tá? A gente tem que avaliar também. E o diet, ele é um produto específico para um grupo seleto de pessoas, por exemplo, os diabéticos, tá? Os diabéticos, eles não podem ter ingestão de açúcar, então são produzidos alimentos a partir de adoçantes para que eles possam consumir. Então, o chocolate diet é um chocolate que um diabético pode consumir, porque ele não tem açúcar e tem o adoçante para ter o mesmo poder do açúcar no alimento. Para a gente terminar, qual é o alimento ou qual é o ingrediente no rótulo que deve servir para a gente olhar e falar assim, não vou levar? Corantes, glutamato, nitrito, acho que esses três são... Podemos deixar de lado. Exclui, Pula esses alimentos. Pula. Corante, nitrito, glutamato. E açúcar de adição também. Açúcar de adição também. Uhum. Que bate-papo bacana, como é legal a gente cuidar da nossa saúde. Essa é a Gabriela Toledo, nutricionista, muito obrigado. Você volta? Com certeza. Vamos repetir esse bate-papo? Com certeza, vamos sim. Obrigada. Muito obrigado, viu? Adorei, muito obrigado. Vou fazer um rápido...